Imagine a situação que você convidou alguns amigos para ir na sua casa e você vai servir alguns vinhos. Então, se essa também é a sua situação, fica com a gente nesse vídeo, que eu vou te dar algumas dicas para a preparação desse momento. É interessante a gente começar dizendo que os convidados é que são os mais importantes na sua casa. Então, a preparação dos vinhos não precisa estar perfeita. O vinho ele vai só auxiliar nesse momento prazeroso e descontraído entre você e seus amigos, seus familiares. O planejamento desse momento vai envolver a quantidade de vinho a servir, quais vinhos servir e como servir. A quantidade de vinho a servir vai depender da situação também. Vamos supor que você está no momento mais formal. Então você considera aproximadamente 2 taças por pessoa, o que vai lhe dar em torno de meia garrafa por pessoa para você servir ao longo do jantar ou ao longo do almoço. Porém, se a situação é de farra, é de uma resenha entre amigos íntimos, então fica difícil medir a quantidade de vinho para você servir. Mas eu tenho uma expectativa que seja mais do que meia garrafa por pessoa, tá certo? E o que servir? Bom, aí a gente tem situações também que a gente pode encontrar. Se a sua situação é de muita gente, ou se é de pessoas que você não sabe do que elas gostam exatamente, então a palavra de ordem é versatilidade. Se a palavra é de versatilidade, então você vai para vinhos fáceis de beber, vinhos frutados, vinhos jovens, tanto faz se é branco ou se é tinto. Mas a característica do vinho, a característica da bebida vai ser essa de versatilidade, vinhos jovens. Agora que você já sabe o que servir e tem uma ideia de quantas garrafas você vai servir, então vamos aos preparativos. A gente já fez um vídeo sobre as taças, e eu vou deixar o link desse vídeo de taças na descrição desse vídeo que você está assistindo. As taças de vinho tinto e as taças de vinho branco, elas são bem parecidas em formato. A diferença maior é em relação ao tamanho. Então, se você tem muitas taças, você pode usar as suas taças, é um momento propício para isso, né? Se você tem vários tipos de taça, tá certo? Mas se você tem poucos tipos de taça, você pode servir o vinho branco na mesma taça do vinho tinto, você vai só calibrar a quantidade para que o vinho branco não esquente enquanto está na taça do seu convidado. Falando em temperatura, você vai dimensionar a quantidade que você vai servir com a sua capacidade de refrigeração. Eu não sei se você tem uma adega em casa, adegazinha refrigerada, eu não sei se você vai gelar na geladeira ou se você vai colocar no baldinho de gelo. A indicação nossa é que depois de aberto, sem dúvida, o baldinho de gelo. Pelo menos aqui em Fortaleza, que é quente. A gente precisa desse baldinho de gelo para manter o vinho numa temperatura adequada. Se ele ficar fora, a gente vai perder essa condição da temperatura de serviço. Cláudio, e tem uma ordem para você servir essas garrafas? Olha, existe uma dica, uma sugestão, né, nos livros que eles falam de a gente servir primeiro uns vinhos mais leves, tá? São aquelas entradinhas, os vinhos mais leves são mais versáteis. Então, na hora do prato principal, você pode pegar um vinho um pouco mais encorpado. Com certeza você vai tentar harmonizar o sabor do seu cardápio lá da hora, né, com esse sabor dos vinhos, né? Lembrando que é uma máxima que diz que sabores leves do cardápio pedem também sabores leves nos vinhos. E também, se os sabores do cardápio forem mais marcantes, também pede vinhos mais encorpados, tá bom? Mas isso aí você vai se orientar de acordo com o que você for servir. E por último, se você também vai servir vinho na sobremesa, acompanhando a sobremesa, harmonizando com a sobremesa, eles podem ter também um teor alcoólico um pouco mais elevado, para poder lidar com a quantidade de açúcar que é maior. Mas essas são sugestões que a gente vê nos livros, para cumprir uma regra que está nos livros de alguém que pensou assim. Aliás, é uma boa situação, não faz total sentido isso aí. Porém, o que vai regrar o seu encontro é você mesmo e os seus amigos. Por exemplo, o vinho que você gosta de beber é o vinho que você vai servir, a menos que você queira agradar uma pessoa específica que está sendo homenageada, que você sabe que gosta daquele vinho. Então vale a pena você ir fazer esse investimento, fazer essa homenagem. A verdade é que a mesa já vai cumprir um fator de socialização que é muito legal de a gente conviver, né? A gente pode ser numa refeição, pode ser com vinho ou sem vinho, pode ser inclusive com um cafezinho, já vai nos trazer, nos proporcionar aquela resenha. O vinho só vai ajudar nesse processo, porque aos poucos as pessoas vão se soltando e contando as suas histórias mais hilárias.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não esquenta a cabeça com um serviço perfeito, tá certo? Você está entre amigos, você está com seus familiares e isso importa mais do que se o vinho está na temperatura certa ou se a garrafa ou se o vinho foi servido numa taça que era adequada ou que não era adequada. O importante são seus amigos, o importante é a conversa, o importante é o momento. O vinho está só proporcionando esse momento de uma forma mais alegre. Por fim, a harmonização do que você vai servir de comida com os vinhos que você também vai servir, a gente vai deixar como indicação para você o link do vídeo de que a gente falou sobre harmonização. Pode procurar aqui embaixo que ele vai estar lá, tá bom? Então essas são as nossas dicas de hoje. Se você já testou alguma delas, se você já usa alguma delas, comenta aqui com a gente. E se você usa alguma preparação diferente, comenta também que eu vou gostar muito de ver. Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda quarta-feira a gente tem indicação de novos rótulos e toda sexta-feira a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que se você gostou é provável que eles gostem também. Um forte abraço e até o próximo vídeo.